Quantas vezes você já pensou em escrever um livro? Talvez a inspiração não falte, mas talvez o que falta é um pouco mais de didática e saber como escrever um livro, né? Quem está falando com a gente agora aqui é a Isabel Furnini, que é uma escritora famosa aqui no Paraná. E hoje, aqui na Casa da Cultura de Campo Largo, trouxe um assunto muito interessante para debater com estudantes e diversas pessoas que participaram, hein? Entre elas, como escrever um livro, a didática, da onde vem a inspiração, tudo isso. Não é mesmo, Isabel? Boa noite. Boa noite. Justamente a ideia é essa, é dar assim as dicas básicas para que a pessoa possa desenvolver um livro, como iniciar, como desenvolver, como fazer o final. Eu até tenho o livro do escritor, e nesse livro, que foi baseado em aulas, passo por passo se vai analisando como é bom fazer um conto, um romance, como se pode iniciar, como melhorar o enredo. São todas aquelas técnicas para poder escrever. E conta pra gente, para o escritor que está começando, que está nos assistindo agora, aonde que é o melhor lugar para buscar inspiração para iniciar um livro? Olha, a maioria dos autores procuram inspiração na própria vida, ou seja, a época de criança, a época da adolescência, aquelas coisas que acontecem todos os dias, que você escuta, que você vê, que alguém conta, tudo isso pode servir de material para o escritor. Para por exemplo, uma biografia não autorizada de alguém, como é que a pessoa pode buscar inspiração? Somente nos retratos de fatos ou outras situações? A biografia já é um trabalho diferente porque é um trabalho de pesquisa. Não é como o conto e o romance que você imagina. Na biografia você precisa pesquisa. E a biografia é um trabalho técnico, onde o escritor tem que fazer selecionar os dados, ver os que são reais ou os que não são reais. É um trabalho muito profundo, e se ele escolheu uma pessoa para ser o biografado, nesse caso, se a pessoa está viva, teria que ir falar com ele, reconhecer, ver os amigos, ver os familiares, o que cada um disse, os retratos que cada amigo, que cada familiar vai dar daquela pessoa que ele quer biografar. No caso da pessoa já estar morta, tem que ir para ver familiares, tem que ver se ele escreveu, se não escreveu, o que ele realizou, onde ele pode pesquisar. E esse trabalho de pesquisa é lento, é um trabalho que exige muita concentração e muito discernimento, para ver se os dados são reais. Agora, uma outra situação interessante para o escritor que está iniciando é também conhecer o seu público, né? Como é que ele faz para distinguir como é o seu público e quem é o seu público? Bom, primeiro ele tem que escrever, né? Aí ele vai escolhendo o seu público. Na realidade, eu acho que é o contrário, é o público que escolhe o escritor. O escritor tem que escrever aquilo que você gosta, que você se sente bem de escrever. Depois o público vai aparecendo de acordo com a tendência de cada um. Veja que alguns gostam de livros de vampiros, outros gostam de livros de aventuras, outros de amor, outros de pesquisa, outros de investigação policial. Então você escreve e o público, aos poucos, você vai conquistando. Faz quanto tempo que você já escreve? Olha, faz muitos anos. Poesia eu escrevo desde criança. Publiquei a primeira vez um livro no começo dos anos 90, e até agora já tenho 30 livros publicados, e cada um dos livros sempre uma emoção. Muito bem. Esse evento que aconteceu na noite aqui, na terça-feira, foi organizado pelo Centro de Letras de Campo Largo, em parceria também com o Departamento Cultural de Campo Largo, né? Para a realização desse evento com autores, pessoas que entendem muito bem do que estão falando. Também, quem participou dessa noite foi a escritora Vanice Zimmermann, retratando como você adquirir algum poema através da imagem. Como será que faz isso, hein, Vanice? Olha, uma das imagens que me emociona mais é quando, assim, logo após a chuva, ou quando eu vou molhar o jardim e as pétalas de rosas e flores ficam repletas de gotas d'água. São imagens que me emocionam muito, elas me trazem assim uma percepção do dia, uma percepção de uma certa rotina, porque nós vivemos repletos de imagens e notícias ruins, e são reais também, não dá para você dizer que elas não existem, mas esses momentos eles fazem bem, eles fazem bem para o meu espírito, para o coração. Então quando eu vejo uma imagem da natureza, ou gotas d'água, ou como agora você
percebe tanto aqui aqui em Campo Largo como em Curitiba, a florada dos ipês. Então, quando você vê aquela imagem do ipê caindo, rolando assim, que ele vai suavemente em movimento circular, é muito bonito, porque você vê as calçadas coloridas, você vê a rua colorida. E uma imagem que é muito linda, que me chama a atenção, é quando você vê a sombra do ipê no asfalto e um pouco na calçada, e naquela sombra caem as folhas, as flores. Então você vê a árvore florida e vê ao mesmo tempo o chão também. Então são imagens que me chamam a atenção. E para aquele escritor que está começando agora, dá uma dica para ele como conseguir, além da inspiração e do talento, como transformar uma imagem em um produto poético. Olha, um dos principais assim, um exemplo seria você ter a disposição e a vontade de compartilhar essas imagens com as pessoas, escrever alguma coisa que te traga uma sensação boa também, e você aprender a olhar a imagem. Então tem as técnicas para você fazer essas leituras. Então muitas vezes você observa uma imagem simples, e se você começa a observar a imagem, os detalhes, você vê as informações objetivas que a imagem oferece. Então seria a cor, a forma, as luzes, sombra e esses efeitos, né? E o desenho básico da imagem. Depois você tem as informações subjetivas, que seriam aquelas informações que elas dependem da sua leitura de mundo. Então é por isso que eu digo, cada pessoa faz uma leitura diferente da imagem, mas vale a pena investir nessa visão de você acostumar o seu olhar a ter mais paciência a olhar uma imagem. Então, como foi aqui, ó. Essa aqui é aquela fonte, a fonte da saudade aqui de Campo Largo, né? Então, na fonte antiga pousa o sabiá. O ciclo da vida. Então, nessa imagem simples da fonte, você percebe o quê? E na hora que eu tirei essa foto, tinha o sabiá. Então, esse aqui é um exemplo, assim, que eu mostro, assim, real da leitura de imagens. Então você vê, na fonte, quando o pássaro pousa, ele vai tomar a água. Então ele estabelece uma rotina no dia dele. E ao mesmo tempo você imagina quantas pessoas já passaram por essa fonte, quantos pássaros, quanto nascer de sol, pôr do sol. Quer dizer, eu fico até emocionada quando só de olhar para essa imagem eu me emocionei muito, né? Então, assim, a leitura de imagem tem isso, a partir você desenvolve um olhar. Eu acredito que todas as pessoas tenham esse olhar. E desenvolver depende da determinação também, da persistência, mas pode ser desenvolvido. E principalmente nas escolas, né? Porque a leitura de imagem é cobrada pelo Enem. Nós vivemos também num mundo repleto de imagens e aprender esse significado é muito importante. Então, você quer dizer que para ser um escritor de sucesso, o primeiro passo é ter muita sensibilidade, é isso? Eu acredito também na sensibilidade e na disposição. E também o escritor, ele tem que conviver, que de vez em quando aceitar que de vez em quando ele vai escrever alguma coisa que não vai ser bom. Ele tem sempre que estar revisando os textos. E o sucesso, assim, eu acredito que o sucesso, claro, com a venda de livros e trabalhos e exposições é maravilhoso, mas o principal, o sucesso que eu aprendi durante esse tempo que eu sou escritora e artista plástica, é a convivência com as pessoas, é os amigos que você faz, porque isso permanece. Ainda nessa noite, autores de Campo Largo também vão expressar um pouco da sua arte. E escritores que estão começando também vão mostrar como o talento não está no tempo, mas sim na cabeça, né, na inspiração. Tudo bem? Tudo bom. O que você vai trazer aqui nessa noite para o pessoal? Eu irei apresentar 3 de meus poemas. Vamos embora para a Terra dos Deuses, Amanda e Jesus Cristo. Da onde que vem a inspiração dos seus poemas? Eu retiro a inspiração de tudo, da Bíblia, da natureza, do coração. Então, o seu foco principal é a religião? Não o principal, mas o amor mesmo. O amor que está na Bíblia, na natureza, você traz para os papéis? Aham. Tá certo. Mais uma escritora aqui, bem jovem, tudo bem contigo? Tudo. Da onde que vem a sua inspiração? Eu acho que do sol, da chuva, de tudo assim que é bonito da natureza, mas sim. E o que você vai apresentar pro pessoal hoje? Tardes perfeitas e perdida. Lê um pouquinho pro pessoal de casa. Finas gotas de ouro branco caem do céu. As nuvens não me deixam ver a lua. O som dos sapos coachando me encanta. O vento sopra levemente, seguindo assim, dar rumo às folhinhas de pêssego caídas ao chão. Por culpa da imensidão azulada escura, as alegres árvores coloridas ao dia desaparecem, e a escuridão as transforma em floresta mágica de segredos. As gotas da chuva
caem em meu doce jardim e as deixa as mais simples rosas como pedras preciosas. Meus olhos de lágrimas se enchem, pois sei que dias belos de chuva não voltarão nunca mais. Muito bonito, muito bonito. Só não vou bater palma porque aqui na biblioteca não pode, mas muito bonito, hein? Também mais uma jovem aqui. Tudo bem contigo? E você, que tipo de arte você passa pro papel? Eu passo sobre a natureza, sobre o Paraná. Lembra de alguma para contar pro pessoal, já para contar pro pessoal de casa? Tenho. Campo Largo, cidade querida, cheia de encanto, nela vivo minha vida. Por isso a amo tanto. Cidade encantadora, contempla a natureza. Em todos os dias, mostro sua beleza. Gosto muito desse lugar, aqui sempre estarei. Lugar melhor para morar, Campo Largo, sempre te amarei. Muito bem, como você percebeu, nessa mesa tem 3 jovens, mas aqui em Campo Largo temos diversos escritores, inclusive nossa amiga aqui que já é experiente, tem várias publicações já, né? Eu tenho 2 livros de autoria própria e estou em 13 antologias que participei de concursos e trabalhos selecionados foram publicados, mas nem todos os trabalhos que foram selecionados foram publicados. Daí esses eu tenho como registro em menções honrosas e algumas medalhas. E da onde que vem a sua inspiração? Mas é uma voz interior, né? Alguma coisa vem lá de dentro, daí é só trabalhar, buscar mais, buscar, cavocar na gente mesmo até que o texto fica pronto. Ganha massa e... Essa voz seria a sensibilidade? Uma sensibilidade. E também, às vezes, baseado em algum outro texto, às vezes ou até um e-mail, um amigo escreve uma coisa bonita e daquela coisa a gente sabe que ainda pode buscar da gente mesmo, acrescentando e sai uma obra. Para a gente que está estudando para ser professor, é muito importante a literatura. Como que a gente vai trabalhar com uma criança se a gente não entender a nossa própria língua? Você tem aqui hoje 2 pessoas que são talvez uma das maiores do Paraná, quando o assunto é livro, publicações. É muito importante, com certeza, né? Estar perto de pessoas que já têm um certo crédito no meio, né? Ah, com certeza. É bem importante essa participação das nossas alunas aqui, até porque elas têm dificuldade de ter contato com escritores renomados, elas não têm esse conhecimento direto, né? A gente lê poesias, aborda os textos com elas, mas esse conhecimento direto, esse bate-papo e até pode conversar pessoalmente com as escritoras é muito importante.